Boa noite, João. Tivemos um problema na conexão e acabou caindo. Paulo Henrique, boa noite. Acabou caindo e eu tive que fazer pelo computador aqui. Eu só quero confirmar com vocês se o som e a imagem estão bons. Por favor, me dê o retorno. Se o som e a imagem estão bons, por favor. Valdemir, Renata, Ricardo. Como que está agora a transmissão? O som e a imagem? Acabou caindo, gente. Voltou, graças a Deus, né? Sempre... Como que está o som e a imagem? Ok? Então, ok. Tivemos um problema de última hora aqui. Eu ia fazer a transmissão pelo celular e acabou caindo a conexão justamente a hora que nós estávamos cumprimentando as pessoas. Aí eu corri aqui para o computador e entrei correndo para poder fazer. Mas vamos lá, antes tarde do que nunca, né? Vamos lá. Bom, vamos iniciar então com uma prece, né? Pedindo à espiritualidade que nos abençoe. Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, superado essa pequena dificuldade, vamos iniciar a nossa reunião. O tema hoje, e eu coloquei esse tema dessa forma para poder chamar a atenção. Fé, modo de usar. E sempre que nós falamos em fé, me vem à mente uma passagem que me toca profundamente a alma, que é uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos de 1 a 8, que é exatamente esse fato. Meses depois da morte de Jesus, Pedro já havia se transferido definitivamente de Cafarnaum para Jerusalém, quando ele foi ao templo, o grande templo de Salomão, chamado também por alguns de Templo de Formosa, e por isso vocês vão encontrar nas traduções, quando Pedro e João foram orar em Formosa, e ao cruzar a esquina do templo, eles se depararam com um mendigo coxo, paralítico, que lhe pediam algum trocado, algum dinheiro. Pedro procura nos bornais. Bornal ou bornais eram pequenas sacolinhas de pano em que os israelitas guardavam dinheiro. Pedro procura os seus bornais e não acha nada. Olha para João aflito, que também lhe dá um sinal que não tem nada. Nesse momento, Pedro é arrebatado por uma força.
olha aquele pobre mendigo paralítico e suavemente tocando as suas mãos diz: meu irmão, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o fato é que o paralítico levantou-se e abraçou os dois. E juntos os três entraram no templo para orar. Sempre que eu me deparo com essa passagem, eu me emociono, porque eu fico a imaginar o grau de fé que uma pessoa precisa ter para chegar a uma outra pessoa e dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. E aí muitas vezes nós caímos na ideia errada de que Pedro era um ser especial, um espírito sublimado, como até hoje imaginamos que o colégio apostolar era formado apenas de espíritos puros, o que não é verdade. Pedro era um indivíduo caracterizado pela rudeza de caráter e de sentimentos. Era o que nós conhecemos como pavio curto, uma pessoa irritada, nervosa, e que através do contato com Jesus lentamente foi mudando. Mas o que fez ele chegar a esse ponto de fé? Uma vez que os Atos dos Apóstolos não afirmam definitivamente a data correta que ocorreu esse milagre, entre aspas. Mas tudo leva a crer que esse milagre ocorreu por volta do ano 34. E se voltarmos um pouco no tempo, particularmente ao ano 32, ou seja, 2 anos antes, encontramos uma outra passagem em que Jesus caminhava sobre as águas e os apóstolos, assustados na barca, quando Pedro lhe diz: Senhor, se és tu, permita que eu vá até ti pelas águas. E Jesus o convida, e ele vai. Ele se surpreende como uma criança quando pisa sobre as águas e não afunda. Mas a cada passo que ele dava em direção a Jesus e se afastava vez mais da barca, a tempestade se enfurecia cada vez mais. A água se agigantava em ondas e ele começou a afundar, até dizer: Senhor, me salva. No que Jesus o abraçou e, tirando da água, e disse: Homem de pouca fé, até quando estarei convosco? O que ocorreu na vida de Pedro que fez ele sair da condição de um homem que não tinha uma fé inabalável, ao contrário, que tinha uma fé como a nossa, vacilante e fraca, ao ponto de conseguir curar uma pessoa em 2 anos. E depois de muito refletir, eu cheguei à conclusão que daquela noite no lago àquela manhã às portas do templo de Jerusalém,
Pedro passou pela angustiosa madrugada no jardim do palácio de Caifás. Naquela noite angustiada em que ele negava Jesus por 3 vezes. E exatamente na terceira vez, como Jesus havia predito horas antes, ele o negou. E exatamente naquele momento, o galo cantou. E Jesus saía aprisionado e trocou olhares naquele instante com Pedro. Pedro sentiu como se uma faca de fogo tivesse atravessado o seu peito. Amargurado, arrependido, angustiado, ele se esconde no outro dia sob um manto negro para acompanhar a crucificação de longe, pois tinha medo de ser aprisionado. E quando Jesus expirava na cruz, em lágrimas ele fala: Senhor, perdoa-me a fraqueza, perdoa-me o erro de ter te negado. E naquele instante, mesmo a uma distância considerável de Jesus, ouve na alma, na acústica da alma, a voz clara e suave de Jesus a dizer: serena teu coração, Pedro, pois na terra os homens são mais fracos do que maus. E isso mexeu de tão fortemente com Pedro, que ele mudou a sua vida. Depois de 3 anos sem compreender exatamente o que era Jesus, qual era a sua real missão, e principalmente que o reino dos céus nasce no coração humano, finalmente ele compreendia que a grande tarefa de Jesus é fazer do coração humano uma morada de Deus. E começou a modificar a estrutura do seu comportamento e das suas ações de dentro para fora. A partir do momento em que ele compreendeu, ele desenvolveu a fé. E a fé, meus irmãos, é isso. Muitas pessoas, e eu posso até estar errado, mas eu me arrisco a dizer que quase 100% das pessoas, quando se fala em fé, a pessoa vincula a acreditar ou não em alguma coisa. Ah, eu tenho fé em tal situação, eu tenho fé em tal pessoa, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na doutrina espírita. E nós nos vinculamos muito à questão do acreditar ou não acreditar. E essa fé acreditar, em realidade não é uma fé. Poderia ser um embrião daquilo que futuramente será fé. Se nós voltarmos à história de Pedro, essa fé em que nos referimos, de acreditar ou não, é a fé que Pedro tinha na barca. Ele acreditava em Jesus. Mas no momento em que ele se viu em aflição, no momento em que ele se viu em risco, no momento em que ele viu as situações exteriores o ameaçarem, essa fé crença, essa fé acreditar vacilou. E aí ele começou a afundar. Por isso Jesus dizer: homem de pouca fé. Mas, como desenvolver essa fé que todos nós temos? Afinal de contas,
nós somos fortalezas de fé, enquanto tudo está bem na nossa vida. Enquanto estamos com saúde, enquanto temos uma família harmoniosa, enquanto temos condições financeiras. No entanto, basta o anjo da doença, o anjo da dificuldade financeira, o anjo dos problemas e dificuldades do mundo baterem à nossa porta, que vamos utilizar o ditado popular, basta o sofrimento bater à porta, que essa fé, acreditar, pula pela janela. E geralmente é assim com todos nós. No momento da dificuldade, nós descremos. Descremos no Espiritismo ou na nossa religião, descremos nos nossos amigos que tentam nos auxiliar a ver o lado bom da vida, descremos em Deus. E geralmente, num misto de desespero e desalento, nós rogamos a Deus dizendo: por quê? Se Deus realmente existe, por que eu passo por isso? Então, isso é uma consequência natural daquilo que nós poderemos chamar fé-crença, que leva o indivíduo a aberrações, na maioria das vezes religiosas, que faz ele entrar nas raias do fanatismo, que faz ele achar que a sua religião é a melhor religião do mundo para todas as pessoas, que faz ele matar em nome dessa fé, que faz ele passar por cima dos sentimentos dos irmãos, obrigando os outros a acreditar naquilo que ele acredita, por causa dessa fé-crença. Mas, se a fé-crença é o embrião da fé verdadeira, como transformar essa fé-crença em fé real? E para isso nós precisamos entender que a fé-crença, ela nasce da emoção. A fé real nasce da cabeça, do raciocínio. Eu tenho fé porque eu compreendo. Voltando à passagem de Pedro. Enquanto Pedro não compreendeu quem era Jesus e qual era a sua missão, e daí ele só compreendeu isso no jardim de Caifás, no momento que ele o negou, ele tinha a fé-crença, a fé vacilante. No momento em que ele compreendeu quem era Jesus, qual era a sua missão e principalmente o que Jesus queria dele, ele fez com que essa fé-crença fosse banhada pelo líquido luminoso do raciocínio e da compreensão e se desenvolvesse de tal forma que se transformasse em árvore frutífera e com raízes fortes da fé verdadeira. Então, meus irmãos, não existe fé verdadeira sem raciocínio. Não existe fé verdadeira sem compreensão. Por isso, ninguém impõe a fé a ninguém. Por isso que a dita fé religiosa não pode ser imposta a ninguém. Por isso que, por mais que nós falemos, há pessoas que não vão crer em nós.
ou não vão ter desenvolvidos a sua fé de tal maneira que ela possa um dia encontrar essa fé real, ou a encontre por intermédio de outras pessoas a não ser nós. Então, dessa forma, nós entendemos que a fé ela deve nascer de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque senão nós ficamos, não obstante fenômenos espirituais, não obstante milagres, nós continuamos tendo a nossa vida da mesma forma que a gente sempre teve. No que altera realmente a nossa vida, presenciarmos um fenômeno mediúnico, se não tivermos dentro de nós a fé raciocinada. Assistir um fenômeno mediúnico, ver um espírito materializado diante de nós, por si só, não agrega fé a ninguém. Primeiramente, a pessoa pode, se não tiver uma compreensão espírita, analisar que pode ter sido uma ilusão de ótica, pode ter sido vítima de algum embuste. Mas quando nós temos uma fé real, uma fé raciocinada, eu não creio, eu não tenho fé porque alguém falou, mas eu acredito, eu tenho fé porque eu cheguei a essa conclusão após compreender o fenômeno, ou após compreender a mensagem. Isso é a fé raciocinada. O que faria Kardec criar uma das frases mais belas da doutrina espírita. A verdadeira fé é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, dessa forma, nós saímos dessa fé-crença começando a compreender que é Deus, quem é Jesus, que de fato é a missão do Cristo em nossa vida e qual é de fato a minha missão na Terra. A partir daí nós começamos a diluir, a banhar a nossa fé, crença no raciocínio lógico e que nos dá força de desenvolver para um dia encontrar a fé real. E quem sabe um dia levantar um coxo, como fez Pedro. Então, dessa forma, meus irmãos, a fé verdadeira, como disse, não é a fé-crença. Em realidade, a fé verdadeira não tem nada a ver com acreditar ou não acreditar. Porque hoje eu acredito, amanhã eu deixo de acreditar. Mas ter fé é como eu ouvi de um querido amigo espiritual certa vez. Ter fé é você colocar o pé, esperando que Deus coloque o chão. É aparentemente, tendo todas as situações exteriores adversas e contrárias, você continuar de pé. Isso é ter fé. Então, fé está muito mais ligada à entrega, a entregar-se, a acreditar piamente, através do seu raciocínio lógico, que nós somos filhos de Deus. Que Deus é
a causa primária de todas as coisas, a suprema e amorosa inteligência. E que nada, nem ninguém pode nos afetar, porque somos parte de Deus, filhos de Deus. Então nos entregamos a Ele de tal forma que desenvolvemos em nós essa força interior, essa certeza que dá paz, que dá serenidade. Isso é verdadeira fé. A fé demonstrada por Dimas, o bom ladrão. Naquele momento supremo, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Naquele momento, Dimas se entregou a Jesus totalmente. E o que Jesus diz a ele? Em verdade, verdade vos digo, hoje está no paraíso comigo. Está no paraíso comigo por quê? Porque ele chegou finalmente a atingir o grau de fé que lhe dá serenidade. Porque ele compreende que a única forma de ter serenidade e paz é a entrega total a Deus. E a partir daí, encontrar a fé verdadeira, que é impossível de ser encontrada no mundo, a não ser pelo raciocínio e pela lógica, fazendo com que o terreno fértil do coração seja adubado e semeado pelo divino agricultor Jesus, e que ele se utilize da água abençoada do raciocínio lógico do cérebro para que possa frutificar e criar raízes o sentimento de fé no coração humano. Portanto, a fé, meus irmãos, a fé é se entregar. E nós fazemos isso diariamente sem perceber. Quando você entra num avião para fazer uma viagem, você tem que ter fé. Sem brincadeira. Porque quando você entra no avião, você tem que ter fé em alguém que você nunca viu na vida, que é o piloto. Porque você entrega a sua vida ao piloto e tem fé que ele vai fazer o trabalho dele. Ou seja, fazer o avião subir e o avião descer, e principalmente fazendo com que você entre com vida e saia com vida física. Isso é ter fé. Fé é quando você deita numa cama cirúrgica, de um centro cirúrgico, e apaga pelas mãos do anestésico, do anestesista, e entrega as suas mãos, a sua vida ao médico, tendo a certeza de que você vai acordar. Isso é ter fé. Ah, mas eu não acredito naquele médico. Aí é uma questão sua. Crer ou não crer no médico é uma coisa. Entregar a sua vida a um médico é outra completamente diferente. Mas vamos a uma questão mais lógica, mais simples, mais fácil, mais cotidiana. Hoje é terça-feira. Muito provavelmente, todos nós, amanhã, daqui a pouco, vamos adormecer.
E naturalmente temos compromissos amanhã pela manhã. E para que possamos honrar esses compromissos, antes de adormecer, seja no relógio, seja no celular, vamos colocar o alarme para tocar. Às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 6 e meia da manhã. O fato é que colocaremos o alarme para tocar. Isso é um ato de fé. Você deita, coloca o alarme para despertar, porque você tem a fé que você não vai desencarnar dormindo. Que você vai acordar no outro dia. Isso é fé. Porque se nós vacilássemos nisso, nós não colocaríamos o despertador. Nós não planejaríamos a nossa vida. Isso é ter fé. E a fé é inerente à alma humana. Só precisa ser devidamente irrigada e adubada para que ela fortaleça. Por isso Jesus diz: aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda conseguirá remover montanhas. E quais são essas montanhas? Jesus falava muito em linguagem figurada. Em realidade, a fé que remove montanhas não são as montanhas de pedra, não são as montanhas de terra, mas são as montanhas das dificuldades humanas. Nossos irmãos evangélicos têm uma frase que eu acho muito bonita e muito reflexiva. Eles dizem: não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. E é uma realidade. Mas nós podemos nos atrever a ir um pouquinho adiante. Dizer ao problema que eu sou grande, que eu sou capaz. Porque se Deus me colocou nessa situação, é porque Ele tem certeza absoluta da minha força, das minhas condições de superar esse desafio. Como diz Emmanuel, você encontra a sua cruz muito pesada, ou imagina que a sua cruz está pesada, você não conhece a força que tem. E a fé é a alavanca que faz tudo isso progredir. É a fé que curou a todos aqueles que Jesus curou. Porque se você for nos evangelhos, do primeiro capítulo de Mateus ao último capítulo de João, todas as curas de Jesus, logo após curar, Jesus dizia: a tua fé acaba de curar. A tua fé te curou. Porque Jesus, não obstante o espírito mais elevado e puro a pisar na terra, não conseguiria fazer muito se a alavanca da fé no indivíduo não abrisse as portas para que a sua energia luminosa agisse. Por isso que na história dos 10 leprosos de Betânia, que foram rogar a Jesus, 8 foram curados, 2 não. E as pessoas se perturbam com isso. Por quê? Será que Jesus não gostava daqueles 2 da ponta? Não. Dos 8, 2 não tinham fé. Então a fé é essencial na nossa vida. A fé é que nos faz vencer qualquer obstáculo. No capítulo 19, A Fé Remove Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo,
Lá no último item, a fé humana e a fé divina, esse trecho, essa passagem, é escrita por um espírito amigo, um espírito protetor. E ele diz, no último parágrafo desse trecho, a fé humana e a fé divina. Se o ser humano soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade em direção dessa força, ele seria capaz de coisas que hoje são consideradas verdadeiros milagres, como Pedro fez. Então a fé é um movimento da alma. A fé não nasce, a fé não brota, a fé é desenvolvida, ato a ato. Um constante e elaborado processo de desenvolvimento da autoentrega a Deus. Se entregar a Deus. Porque quando chegarmos ao ponto de nos entregarmos a Deus, nós encontramos serenidade. Eu tenho uma amiga que ela teve um problema sério no coração. E naturalmente, como todos nós, se apavorou. E ao longo dos meses, os médicos falavam que teriam que fazer pontes de safena, pontes mamárias. E ela se desesperou, chorou, gritou, esperneou, brigou com Deus. Fez o que deu e o que não deu. Mas ela me disse uma coisa depois da cirurgia que me tocou. Ela disse, quando eu estava saindo do quarto para o centro cirúrgico, eu conversei seriamente com Deus. E disse, Senhor, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Não deu jeito. A única coisa que eu posso fazer agora é me entregar em suas mãos. O Senhor faz da minha vida o que o Senhor quiser. Se for para eu morrer nessa cirurgia, que seja feita a tua vontade. Ela me disse que no momento que ela entrou no centro cirúrgico, ela sentiu uma paz que é aparentemente incompatível com alguém que vai ter que fazer 3 pontes de safena. E sobreviveu. E está até hoje viva aí, encarnada, feliz da vida. Então é essa condição que é a fé verdadeira. Por isso que o modo de usar a fé é esse desenvolvimento da fé, que deve ser feito por nós dia a dia. Lógico que nós não vamos conseguir levantar um paralítico do dia para a noite. Mas podemos começar cada dia tendo pequenos episódios de fé. No momento que alguém nos contrariar, oh meu Deus, se o Senhor me permitiu por passar por essa situação, algo o Senhor quer de mim, me ajuda, me dá força, ou melhor, me ajuda a ver a força que eu tenho dentro de mim. Porque nós temos que desenvolver 3 tipos de fé. Quando perguntado a Jesus, qual o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. Ou seja, tenho que amar a Deus. Para amar a Deus, eu preciso amar ao próximo. E para amar ao próximo, eu só consigo amando-me. Em relação à fé, a mesma coisa. Nós precisamos desenvolver a fé em Deus, a fé na humanidade e a fé em nós. A fé em Deus, através do raciocínio lógico, do conhecimento, chegar à conclusão que a única explicação lógica para a nossa vida é a existência
de Deus e começar a colocar isso em prática na nossa vida, diariamente, como eu falei. Certa vez, Chico Xavier estava em sua casa, um sábado à noite, se preparando para fazer uma visita aos desesperados e sem lar de Pedro Leopoldo, que moravam embaixo de uma ponte quebrada na cidade. Ele sempre levava comida, alimento, remédio. Mas aquela noite ele não tinha nada para dar. E ele se desesperou. E rogou a Deus. E o Dr. Bezerra surgiu a ele e disse: meu filho, não temos nada para dar, mas faça o seguinte: encha vários galões com água. Eu abençoarei a água e você leve para os nossos irmãos. E Dr. Bezerra abençoou a água. Enquanto os companheiros estavam levando as águas para os carros, ao sair, ele pensou consigo mesmo, sabe, com os seus botões: ah, meu Deus do céu, será que isso é o suficiente? E nesse instante ele teve uma visão. Na parede surgiu escrito em luz: tenha fé. Aquilo serenou o seu coração e ele foi. Começou a pedir perdão para os amigos, uma vez que ele não tinha nada para dar naquela noite. Quando eles estavam começando o movimento de revolta, um caminhão chega, para e pergunta sobre Chico. Sou eu. O motorista desce e diz: o senhor lembra do doutor fulano de tal? Era um homem que havia recebido uma mensagem psicografada do seu filho há 1 ano atrás, em São Paulo. E disse: Chico, um dia eu vou te ajudar. Pois bem, ele mandou um caminhão de alimentos. Só que o caminhão estragou na estrada e eu cheguei atrasado. Quando eu cheguei no Centro Espírita Luiz Gonzaga, já estava fechado. E eu falei: como que eu vou encontrar o Chico agora? Quando um homem saiu do centro e disse: você está atrás do Chico? Sim. Pega essa rua, quando chegar a uma farmácia você vira à esquerda e segue reto. Ele está lá no fim da rua, numa ponte caída. Diga que fui eu que orientou você até lá. E o Chico, quem era? Deu o nome. Ah, era um homem muito bondoso, de olhos extremamente azuis, cabelos e barbas brancas, e disse que era chamado Bezerra de Menezes. Deus faz por nós. Mas então por que muitas coisas na minha vida não dão certo? Deus me abençoa? Tudo na nossa vida, absolutamente tudo na nossa vida, para dar certo, necessita de 2 coisas. Uma é que Deus faça a sua parte. Outra, que eu faça a minha parte. Quando não dá certo, não é porque Deus não fez a parte dele, é porque nós não fizemos a nossa. Porque, vamos ser sinceros, gente, muitas vezes a gente espera que Deus faça a parte dele e faça a nossa também. Então, quando não dá certo, não é porque Deus não quer. E quando não acontecer, tenhamos a consciência tranquila de orar a Deus e dizer: Senhor, eu fiz a minha parte. Se o Senhor achou por bem que isso não ocorra na minha vida, é porque o Senhor sabe mais do que eu e sabe melhor do que eu o que é melhor para mim.
e se conforme e siga a sua vida. Isso é ter fé. Isso é se entregar. Agora nós precisamos ter fé no próximo. Não acreditar em todo mundo. Como eu já disse, a fé não é só acreditar. É se entregar à certeza que a humanidade é boa. Na sua maioria é boa. Porque senão nós não estávamos em franco e acelerado processo de renovação da Terra. Crer com todas as fibras do coração na bondade do ser humano. Nós vemos tanta tragédia, tanta perturbação, e a doutrina espírita nos ensina que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. O mal é uma doença. O mal, como eu costumo dizer, é o Alzheimer espiritual. Quando o indivíduo esquece de Deus, ele se torna mal. Quando ele se recorda de Deus, ele se cura. Termos fé nisso, porque isso faz com que nós consigamos ver a humanidade com outros olhos. E o terceiro tipo de fé, a fé em nós. E como é difícil ter fé em nós. Como é difícil acreditar que eu posso. Geralmente a gente é colocado para baixo, pelos outros e por nós mesmos. Ah, quem sou eu para fazer isso? Ah, eu não tenho condições. Ah, mas será que dá certo? Ah, para mim nada dá certo. Ah, eu não tenho mais cabeça para isso. Eu não tenho jeito para aquilo. Eu jamais conseguiria isso ou aquilo. Fé. Fé em nós é acreditar que não somos crianças, jovens, adultos ou idosos. Somos espíritos imortais, filhos de Deus, com milênios de experiência acumulada. Temos total condição e força de fazer o que nós quisermos na nossa vida. Infelizmente, para o bem e para o mal. Rogamos a Deus que nós façamos sempre para o bem. Mas temos essa força. Como diz o Espírito amigo, o Espírito protetor, no capítulo 19. Quando o homem tiver a certeza da força que tem e colocar essa força dirigida pela vontade, ele fará milagres. E os milagres da vida são esses. Isso é fé. Vamos desenvolvê-la. Não esperar que a fé nasça de uma religião. Não esperar que a fé nasça da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma mensagem luminosa para a nossa vida. Mas quanta gente nós conhecemos no meio espírita que tem fé vacilante? Não é a doutrina que nos vai trazer a fé. A doutrina nos vai dar condições de compreender Deus, compreender a vida, compreender o sofrimento, compreender qual a nossa razão de estar aqui. E essa compreensão vai irrigar o solo da nossa fé-crença para que um dia ela se torne uma fé inabalável. Então, a partir daí, meus irmãos, a verdadeira fé somente é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Não obstante o que os outros falem, a nossa certeza que Deus é nosso Pai, que em Deus tudo eu posso, como diz o ditado, é real. E que nós não estamos desamparados. Isso nos vai dar uma paz íntima e uma certeza inabalável. E quando tivermos essa certeza inabalável,
a gente pode, com toda serenidade, dizer: eu e o Pai somos um. Como disse Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque nesse dia a gente encontra a pureza da fé verdadeira, que está muito distante de ser a fé crença. É a fé entrega. Entrego-me a Ti, Senhor. Faça no servo conforme a vontade do seu Senhor. Porque nesse momento encontraremos aquilo que a gente busca alucinado pelos labirintos da terra e nunca encontra: a serenidade e a paz. Que Deus nos abençoe. Bom, meus irmãos, após essa reflexão sobre a fé, convido todos agora a vincular o pensamento em união pelos necessitados. E é importante esclarecer também os necessitados que conhecemos, todos aqueles que sabemos passar por dificuldades, dores, sofrimentos. Vamos nesse momento vincular o pensamento em todos. Vamos fechar nossos olhos e abrir os nossos braços espirituais para abraçar Jesus, o divino amigo. E envolvidos nesse abraço carinhoso, vamos falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições, das nossas dores, de espíritos ainda tão distantes da luz. E vós, o divino amigo, haverá de nos amparar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos, Senhor, ampare e abençoe os nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e da harmonia a todos. Pedimos pelos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que teu infinito amor seja o farol a nos iluminar os caminhos da terra. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor, mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos, Mestre, agora, por todos aqueles que a nossa mente alcança, que através do nosso pensamento se formem pontes de luz, para que seus mensageiros alcancem a cada um, levando conforme a necessidade de cada um e a sua infinita misericórdia e amor. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa, que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos
aos irmãos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos por eles, para que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Senhor, abençoa os suicidas, irmãos que, dilacerados pela dor e sofrimento, mergulham nesse abismo doloroso do suicídio. Rogamos por eles, para que o amor infinito de Mãe Santíssima Maria de Nazaré possa lhes abrir os olhos a uma vida renovada. Rogamos, por fim, pelos doentes da alma, as pessoas que ainda trazem na condição de encarnados ou desencarnados o tumor do mal dominando o seu sentimento e coração. Rogamos por eles, para que a semente luminosa da verdade floresça em seus corações e os liberte, tornando dignos do teu infinito amor e misericórdia. E assim agradecemos, Senhor. Agradecemos e entregamos a Ti todas essas nossas orações. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória sempre. Amém. E agora, meus irmãos, vamos à vibração do passe e da fluidificação das águas. Vamos novamente fechar os olhos e, em serenidade e paz, vamos trazer à mente que o ambiente em que estamos, o nosso lar, está sendo inundado de luz nesse momento. Que uma garoa luminosa desce sobre nós, sobre a nossa família, e ao tocar em nós é absorvida, alcançando as fibras mais íntimas do nosso organismo, trazendo a harmonia novamente. A nossa mente começa a ser iluminada por essa energia, que vai lentamente retirando toda a negatividade, todos os pensamentos negativos e perturbados, atinge o nosso coração e a nossa alma, nos fortalecendo a fé, nos auxiliando a compreender a Deus, compreender a nós mesmos e, sobretudo, compreender a nossa missão na Terra, para que possamos adquirir essa força de seguirmos a Jesus. Nesse momento, abrimos os olhos da alma e vemos que o nosso lar está envolvido em luz. Amigos espirituais nos envolvem, alguns fazendo o trabalho de fluidificação da água, outros o trabalho de limpeza espiritual do ambiente e do lar. Todos felizes, sorriem para nós. E nós sentimos essa energia, essa força renovada. E com toda a alma, com todo o pensamento, com todo o amor, entregamos uma prece de agradecimento a Deus por tanto carinho, por tanto envolvimento e tanto amor.
Agradecemos aos nossos mentores espirituais, que de forma tão desvelada nos orientam nos caminhos da terra. Agradecemos a todos os trabalhadores espirituais que estiveram conosco nesta reunião. Agradecemos a Francisco de Assis, o nosso patrono da nossa casa, que teve o seu dia comemorado no último 4 de outubro, que seu exemplo de humildade e fé possa nos envolver. Agradecemos a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que também teve a oportunidade de demonstrar a sua fé, quando de joelhos diante do arcanjo Gabriel, teve condição de dizer: que seja feita na serva, conforme a vontade do seu Senhor, a nosso Mestre Jesus, que demonstrou, quando esteve caminhando pela terra, a fé inabalável em Deus, a fé inabalável que fez com que ele descesse dos palácios luminosos da felicidade para as sombras de sofrimento e dor da terra, para que pudesse nos ensinar o caminho da felicidade e da paz. E a Deus, o Supremo Senhor da vida, que é o nosso Pai, que nos concede a bênção da divindade em nós. Agradecemos, Senhor, e rogamos, nos auxilia a diariamente semear no terreno ainda árido do nosso coração a planta ainda frágil da fé em teus desígnios e em teu infinito amor, para que diariamente, sendo regada e cuidada com amor e carinho, um dia se transforme numa árvore frondosa, de raízes fortes e profundas, que possa frutificar diante de todos que tiverem a ocasião de cruzarem o nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, dessa forma, encerramos a nossa reunião. Nossa profunda gratidão a todos vocês que estiveram conosco. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas a vocês pelo ocorrido no início. Nós estávamos prontos para iniciar a live, inclusive havíamos iniciado alguns momentos, alguns primeiros minutos, pelo celular, e acabou caindo não só a conexão, como desligando o celular. E eu tive que rapidamente correr aqui ao notebook para que pudéssemos continuar a live e fazê-la como, com a graça de Deus, assim foi permitido que pudéssemos concluí-la. Então, minhas desculpas pelo incômodo, meu profundo agradecimento a todos vocês pelo carinho da presença de cada um, por ter comungado conosco, e rogo a Deus que abençoe a cada um de vocês durante essa noite, durante essa semana, para que possamos recordar diariamente que a fé é obra de trabalho diário do nosso coração para fora, para que um dia ela possa
se espraiar através de nós, para que nada e nem ninguém exteriormente possa nos perturbar. Gostaria de deixar alguns recados. Primeiramente, dizer que, apesar dos pedidos para que minha mãe aparecesse na live hoje, infelizmente ela não pôde aparecer, mas com certeza nas próximas ela aparecerá. Ela é meio assim, como prêmio, sabe, de programa de TV. Quando menos aparece, quando menos espera, ela aparece. É assim. Talvez para deixar vocês mais na saudade mesmo. E, do mais, dizer que a nossa reunião continuará na nossa página do GAEFA, bem como será compartilhada na minha página pessoal. Daqui a alguns momentos também estará no nosso canal do YouTube, o GAEFA Espírita, tá bom? Desejo a todos uma noite de paz, uma semana de bênçãos. Mais uma vez, meu profundo carinho a cada um de vocês. Sintam-se abraçados de coração a coração. E, se Deus assim permitir, tendo fé real, que quinta-feira todos nós possamos estar reunidos novamente para mais uma reunião, às 8 horas da noite. Fiquem em paz, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe. Fiquem em paz.